Vamos nos perdoar e perdoar os outros? Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. Bem-vindos a Práticas que Despertam. Essa semana continuamos naquele processo, não só de preparação para o Ano Novo Cabalístico, como já celebramos a semana passada, o Rosh Hashanah, mas agora sim, essa semana, finalizamos esse processo com chave de ouro, comemorando Yom Kippur, que é o Dia do Perdão. É aquele momento onde todos nós somos convidados a nos perdoar, a perdoar as pessoas, a pensar com bastante carinho nos nossos erros, nas nossas falhas, saber se a gente consegue de verdade conectar com essa energia do perdão, do arrependimento, de Rosh Hashanah até amanhã à noite. Se você estiver comigo em práticas na terça-feira à noite, Yom Kippur é celebrado das 18 horas da quarta-feira à noite até as 18 horas da terça-feira à noite, obviamente, 18 horas. Então a gente tem esse dia de conexão finalizando toda essa preparação que a gente fez no mês de Virgem. Foram 30 dias de transformação, entrando em contato com aquilo que em nós ainda precisa ser iluminado, ainda precisa ser transformado. De Rosh Hashanah até Yom Kippur são aqueles 10 dias derradeiros desse processo. Se você gosta de aprofundar um pouquinho mais o seu conhecimento, lembre-se sempre que quando a gente fala 10 na Cabala, a gente pensa na árvore da vida, nas esferas da árvore da vida, sempre com este objetivo da gente conectar com as virtudes do Criador, com essas características que nos ajudam a equilibrar e aprimorar o nosso recipiente. É disso que trata a Cabala e estamos vivenciando isso com força total nesses dias tão intensos de conexão. Inclusive, você que me acompanha há mais tempo sabe, eu faço um jejum de palavras no Yom Kippur. Ainda preciso trabalhar muito a minha matéria para fazer jejum de comida, né? Tem pessoas que fazem jejum não só de alimento, mas de água. Esse é um dos dias de jejum mais potentes que se tem, tanto no calendário cabalístico quanto no judaísmo, para quem também pratica. Então a gente tem essa abertura cósmica acontecendo essa semana e é muito importante que a gente consiga entender, né, compreender bem o que tudo isso representa para a gente, para poder trabalhar dentro de nós esse sentimento do quanto que eu tenho que me perdoar, o quanto que é importante eu perdoar as pessoas, para aí sim a gente ter ações diferentes e transformadoras inscrevendo os nossos nomes no livro da vida. Então é justamente nesse momento onde, de uma forma bem didática, né, aquele tribunal cósmico vai decidir se inscreve o nosso livro no livro da vida, o nosso nome no livro da vida ou no outro livro. Então, como a gente quer cada vez mais trazer mais vida para a nossa vida, eu tenho certeza que cada um de nós está se esforçando ao máximo para ter o seu nome inscrito no livro da vida, e assim será. A porção dessa semana, nem falei de porção da semana passada por conta das festas, essa semana a porção de encerramento da nossa leitura da Torá é a porção de Razino. Essa porção, ela é uma porção que é tanto triste quanto emocionante, porque ela trata da despedida de Moisés e esse reinício do ciclo. Então é onde Moisés tenta lembrar novamente ao povo tudo que eles passaram, o quanto que é importante a gente saber que não há nada além da luz do Criador, o quanto que é importante a gente reforçar: acaso estou eu no lugar de Deus? Não. Então, por conta de não vermos a figura completa, o quanto que é importante a gente fortalecer a nossa fé, a gente fortalecer a nossa certeza. E, acima de tudo, Moisés ensina muito isso para a gente, a questão da resiliência. Da resiliência, lembra sempre, ele conduziu todo o povo e não pôde entrar na terra prometida. E ainda assim, tudo aconteceu como deveria ter acontecido. Sempre as coisas são
como elas devem ser. E às vezes a gente fica preso nisso, né? A gente queria que fosse de um jeito e a coisa não aconteceu daquele jeito que a gente queria. E quando a gente fica preso nessa frustração do que não foi, no que deveria ter sido, a gente impede o fluxo da nossa vida. A gente faz com que as coisas fiquem paradas, estacionadas, tristes, frustradas, sem vida, mesmo estando vivo. Então não é isso que a gente quer. A gente aqui trabalha justamente para transformar o nosso comportamento reativo num comportamento proativo. E tenho certeza que cada um que sempre está aqui comigo e que eu mais uma vez agradeço, fez a sua lição de casa direitinho nesses últimos dias, nesse mês todo que passamos de Virgem, nos preparando, e agora estamos abrindo o mês de Libra com chave de ouro, celebrando a semana passada o Ano Novo e agora conectando com essa energia do perdão nesse dia tão especial que é o Yom Kippur. A gente tem nesse mês de Libra uma energia muito favorável para a justiça. E é importante a gente lembrar que aos nossos olhos a justiça é uma, mas quando a gente fala da justiça, seja em qualquer filosofia que a gente estiver abordando, até mesmo nas religiões, quando a gente fala da justiça, é a justiça divina. Essa é a justiça verdadeira, não a justiça dos homens. Por isso que, mais uma vez, eu reforço, a gente aprende bastante com a Cabala que quando a gente reza que seja feita a sua vontade, pedindo ao Criador que seja feita a vontade dele, a gente se frustra, porque a vontade dele não é a mesma que a nossa, e às vezes a gente não compreende isso. Então, se a gente lembrar que ele é quem sabe o que faz e que não há nada além da luz do Criador, todas as vezes que a gente fizer uma prece verdadeira pedindo que seja feita a sua vontade, a gente vai conseguir ter essa resiliência que diz que Moisés também teve. E a gente consegue sim, através do nosso melhoramento, do nosso aprimoramento, da nossa presença. A gente falou muito disso nessas últimas semanas. Todas as vezes que a gente está presente, a gente consegue respirar fundo e trazer esses conceitos tão necessários para a hora que precisa usar, né? A gente sempre brinca aqui, enquanto tá tudo bem, é fácil manter tudo bem. A nossa habilidade é fazer tudo ficar bem no meio do caos. Então é esse o grande convite que a Cabala traz para a gente, não só a Cabala, mas diversas filosofias trazem para a gente o quanto que a gente consegue melhorar o nosso comportamento reativo, o quanto que a gente consegue evoluir, o quanto que a gente consegue aumentar a nossa vibração. E esse trabalho é todinho nosso. Sorte a nossa que esse mês de Libra, além de trazer essa energia da justiça, traz um otimismo para todos nós, a energia da harmonia, a amizade, um senso estético mais apurado. Então é melhor, né? Quando a coisa está mais bonita, tudo que é mais agradável aos olhos, fica muito mais fácil da gente prestar atenção, da gente aceitar, da gente abrir a nossa mente para aquilo que é mais bonito, que é mais harmônico. Então a gente tem essa sorte nesse mês de criação do universo, onde a gente começa novamente a leitura da Torá, daqui em média uns 15 dias, e a gente começa mais um ano com essas nossas oportunidades de não só a gente conectar com as energias nas aberturas cósmicas, mas para cada ano sermos um recipiente melhor, uma pessoa muito melhor do que a gente já foi no ano passado. Então é importante a gente prestar atenção que esse mês de Libra também traz uma característica um pouco, o lado B, né, da energia do signo, essa dependência de opiniões, querer agradar demais as outras pessoas. E isso acaba trazendo uma certa dúvida e até mesmo uma procrastinação que esse mês pode trazer para todos nós. Mas a gente está aqui nesse processo todo de transformação, com essa possibilidade de finalizar com chave de ouro, com nossos nomes inscritos no livro da vida. Então, procrastinação não é para nós, ainda mais essa semana, muito pelo contrário. A gente vai trazer essa energia do otimismo, a gente vai aproveitar as boas amizades que a gente tem e, se for necessário,
a gente vai pedir ajuda, porque afinal de contas mudamos o mês e mudamos os pontos de correção. Lembrando que Tikkun é o termo hebraico para correção. Então, o Tikkun de Libra, o Tikkun para todos nós, as correções para todos nós ao longo desse mês, é a gente tomar uma decisão e ir até o fim nessa decisão que a gente tomou. Não ficar, ai, será que eu escolhi certo? Ai, será que eu decidi certo? Ai, será que eu falei a coisa certa na hora certa? Falou, já foi. Tomou a decisão, vai até o fim. A gente tem que parar de querer agradar todo mundo. É impossível a gente agradar todo mundo. Acho que é bem nítido o quanto nem Cristo conseguiu agradar todo mundo, que dirá nós, né? Então, tomar bastante cuidado com drama e oscilação do humor. Aqui vou brincar com os meus queridos librianos. Não são só as pessoas de câncer que têm oscilação de humor, tá? Libra também. Lembra que Libra faz um draminha, porque Libra, como é um signo que tem um senso estético muito apurado, gosta também de chamar um pouquinho de atenção, sim, gosta. O bullying astrológico para Libra é o signo de contatinhos, porque Libriano se preocupa demais com o outro, quer agradar todo mundo. E às vezes acaba empurrando situações com a barriga porque não gosta de tomar uma decisão, porque vai magoar um lado, e isso traz uma oscilação de humor gigantesca. Então vamos todos nós prestar bastante atenção ao longo desse mês de Libra. Primeiro, está empurrando com a barriga porque está com medo de desagradar o outro? Opa! Lembra que Libra tem que aprender com Áries, que é o oposto complementar, e não são só as outras pessoas que importam. Ele também importa, o eu também importa. Então, nem sempre eu tenho que fazer tudo o que o outro quer. E, na verdade, quase nunca eu tenho que agradar as outras pessoas. Para que eu seja feliz, é importante demais eu saber falar não quando eu quero falar não. Eu saber falar sim quando eu quero falar sim. Então, a gente vai conversar mais vezes sobre isso ao longo desse mês, mas já fica aqui a dica, justamente porque temos essa semana incrível de conexão com o Yom Kippur no Dia do Perdão. Então, se de repente você se identificar com isso aqui que eu tô dizendo, você percebe que você faz tudo para agradar o outro e você tá lá em último lugar da fila, neste dia de Yom Kippur, por favor, peça desculpas a você mesmo, peça desculpa a si mesmo por não estar no primeiro lugar da fila. Lembra que é igual a história da máscara de oxigênio no avião. Primeiro a gente, depois os outros. A gente aqui tem que trabalhar bastante essa questão, né? O quanto que eu preciso ter consciência dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, para poder melhorar as minhas ações. E muitas vezes, se eu fico só no outro, só no outro, só no outro, será que eu estou escondendo algo de mim que também não quero ver? Fica a dica aqui para a gente prestar bastante atenção, porque temos que corrigir o medo do fracasso e da solidão, aprender a confiar. Não é porque o outro acha que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer para agradar, para ter companhia, para ter amizade. Não, lembra que o signo de ar é troca, mas a troca tem que ser justa. Então, do mesmo jeito que eu tenho que aprender a me respeitar, eu tenho que aprender que me respeitar é levar em consideração primeiro o que eu penso e a minha vontade. A partir do momento que isso está fortalecido em mim, aí sim eu posso até conversar com outra pessoa para poder analisar melhor a situação que eu estou pensando, mas eu não devo abrir mão do que eu penso, do que eu sinto e do que eu faço, ainda mais se esse desejo, essa vontade, esse pensamento e sentimento está alinhado com a minha alma. Então vamos todos prestar bastante atenção ao longo desse mês. A gente tem ajuda sempre na Cabala, a gente tem as ajudas das letras do mês, do Ana Becoa, e esse mês não é diferente. As letras que vão ajudar a gente ao longo desse mês, lembrando que o hebraico a gente lê da direita para a esquerda, são Pei e Lamed.
a letrinha P e criou o planeta Vênus, também a boca e o poder criativo, criador do verbo abracadabra. Eu crio com as palavras. Daqui um pouquinho a gente vai voltar a ler a Torá, a gente vai começar com Bereshit, que é Gênesis. Então, começo da criação através do verbo. Então, a gente pode meditar na letrinha P, que ajuda a gente a encontrar a melhor forma de dizer o que a gente tem que dizer, qual é a melhor palavra para eu poder expressar os meus pensamentos e os meus sentimentos. E a letra Lamed criou o signo de Libra, nos ajuda a ter uma visão antecipada, então é aquela questão de ver a figura completa, uma visão antecipada e também ajuda a gente a conectar com sentimentos mais elevados. Então é um mês onde a gente consegue, através da harmonia, justiça e otimismo, uma conexão mais elevada, uma conexão ainda mais bonita do que a gente costuma fazer. A linha do Anabecoa que a gente vai usar ao longo desse mês todinho é a quinta linha do Anabecoa, que nos conecta à esfera de Rod, trazendo para a gente a energia do refinamento. A linha todinha, sempre da direita para a esquerda, a gente tem Het Kuf Beit Tet Nun Ain. De novo, Het Kuf Beit Tet Nun Ain. Se a gente medita na linha todinha, nós estamos meditando em ver a figura completa, ativar o nosso sexto sentido e expandir a nossa percepção. Sempre bom, por isso que a gente tanto fala aqui dessa questão de ver a figura completa, ver a figura completa. Então, a gente pode meditar nessa linha para ajudar a gente a ativar o nosso sexto sentido, ver a figura completa e expandir a nossa percepção. A gente consegue olhar um pouquinho além. É isso que a letrinha Lamed ajuda a gente também, essa visão antecipada. Sabe, a gente tem visto bastante coisa na internet do tipo, tem um vídeo interessante do duas pessoas num jogo de futebol americano e um tá sempre um pouco cabisbaixo, o outro tá sempre muito alegre. Alguns jogos depois, o que tava sempre muito alegre não aparece. Ele que faleceu. Então, você vê isso, você fica até assustado, porque você pensa, poxa, o outro que vivia cabisbaixo. Então, a gente precisa aprender a enxergar além, ainda mais no mundo, né, com tanta rede social, onde a imagem tem uma força tão grande, a gente precisa aprender a enxergar além, né? Também ouvir, mas aqui a proposta é a gente expandir a nossa percepção e aprender a ver, ou mais possibilidade de ver, a figura completa. E como a gente está nesse momento especial, eu quero relembrar a todo mundo que a gente tem uma ferramenta que é também diferente, que são os números, os códigos de cura de Grigori Grabovoi. A gente tem aqui o 706. 706 é um número que ajuda a gente a trabalhar a energia do perdão. Sabe, gente, tem coisa que a gente não consegue perdoar. Tem coisa que a gente não consegue perdoar. Eu não sei nem que deve ter coisa que a gente não consegue perdoar por vidas. Tem coisa que a gente não consegue perdoar por anos. Acontece, acontece. Lembra que a gente está na matéria, que a gente está na densidade, que a gente pode pensar de nós mesmos que somos crianças no jardim de infância aprendendo as formas de comportamento. Então, se a gente for pensar que talvez nós aqui, que somos buscadores da luz, pode ser que a gente não seja nem 20% da população mundial, ajuda a gente a compreender que sim, estamos nesse processo e que tudo bem, eu não serei a pior pessoa do mundo se tem alguém ou algo que eu ainda não consigo perdoar. Tudo bem, o importante é, eu tenho vontade de. Eu ainda não consigo, mas eu tenho vontade de. E se eu tenho vontade de, pronto. Já tem uma sementinha plantada. Aliás, estamos na energia da lua crescente, então que faça crescer em nós essa vontade de perdoar-nos, perdoar as outras pessoas, essa possibilidade do perdão sincero, aquele verdadeiro. E quando a gente perdoa, nem lembra mais nem da pessoa, nem da situação. Então, uma ferramenta boa para a gente usar, aproveitando esse potencial de Yom Kippur, 706.
é o código de Grigori Grabovoi, o código que ajuda a gente a trabalhar essa energia do perdão. Lembra que aqui a gente usa muito essa questão da visualização. Então, se você quiser criar um testemunho, colocar num papel branco o nome da pessoa e embaixo o código 706, você pode colocar. Quer fazer corações, que nem eu fiz essa arte? Faz um coração, escreve o nome da pessoa em cima, embaixo, escreve o seu nome em cima, embaixo, no meio, 706, para que vocês possam se conectar nessa energia do perdão. A gente não precisa necessariamente ir lá, pedir desculpa para a pessoa, pedir perdão para a pessoa. Às vezes não conseguimos, tudo bem. Começa na imaginação. Lembra? A gente vai fazer o pensamento, esse pensamento vai fazer com que isso vire um sentimento e depois esse sentimento vai virar uma ação. Então é esse o caminho. Lembra que são as formas que a gente tem de manifestar a energia no mundo. Então tudo bem, tudo bem. Inclusive, aproveita esse momento para pedir perdão para você mesmo por ainda não conseguir. E por muitas vezes a gente tem que pedir desculpa para a gente, porque por muitas vezes a gente não consegue determinadas coisas e a gente fica se chicoteando, se maltratando. Então chega, estamos finalizando esses dias de arrependimento e perdão e certos de que não há nada além da luz do Criador e tudo é em nosso benefício. Lembra do nosso lema de 2025, que todos possam ser beneficiados, já que Júpiter é o regente desse ano, por isso que temos esse lema, que todos possam ser beneficiados. Então, que a gente também consiga se beneficiar com essa energia do perdão. E já que eu estou falando sobre isso, eu quero convidar você a fazer uma oração junto comigo. Eu mandei no grupo Rituais que Despertam já uma orientação sobre o Dia do Perdão. Eu vou mandar amanhã cedo ou hoje à noite, ainda quando terminarmos aqui o nosso encontro, no grupinho de práticas, tá? A oração do perdão. Mas aqui no nosso encontro, ao invés de fazer a oração do perdão, eu quero fazer a oração do Ho'oponopono. Amo essa oração, acho o Ho'oponopono, sinto muito, te amo, sou grata, me perdoe. Uma oração que mexe não só com a gente agora, com a nossa família, com a nossa ancestralidade, com a nossa amada Mãe Terra, que precisa nos perdoar tanto, e acho o momento muito propício para juntos fazermos essa oração do Ho'oponopono. Eu vou de novo sumir aqui da sua frente, vou deixar o nosso mundo lindo e brilhante aparecendo aqui, para a gente potencializar essa energia, que a gente consiga fazer o nosso planeta brilhar ainda mais, que a gente consiga entender que tudo faz parte desse nosso aprendizado, inclusive as coisas do mundo que a gente não consegue compreender, e que todos nós possamos ser perdoados, que todos nós possamos perdoar e que nossos nomes sejam inscritos no livro da vida. Peço para você agora respirar fundo. De preferência, mantenha a sua coluna ereta. Se você quiser fechar os olhos para ouvir a oração do Ho'oponopono, fica à vontade. Escuta essa oração com seu coração bem aberto. Presta atenção nas pessoas, nos nomes, nas situações que possam surgir na sua mente enquanto fazemos essa oração e Deixa vir, deixa lembrar e deixa perdoar. Ho'oponopono. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, minha família, meus parentes e antepassados, ofendemos sua família, parentes e antepassados, em pensamentos, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios,
energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz, e assim é. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez durante o meu dia as palavras-chave do Ho Oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Declaro-me em paz com todas as pessoas da Terra e com quem tenho dívidas pendentes. Por esse instante e em seu tempo, por tudo que não me agrada em minha vida presente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos e maus tratos, porque simplesmente me devolvem o que fiz a eles antes, em alguma vida passada. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu que pede perdão a esse alguém agora, por esse instante, em todo o tempo, por tudo que não me agrada em minha vida presente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Por esse espaço sagrado que habito dia a dia e com o qual não me sinto confortável. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Pelas difíceis relações às quais só guardo lembranças ruins, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Por tudo que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho e o que está ao meu redor. Divindade, limpa em mim o que está contribuindo para a minha escassez. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, pronuncio e penso: minhas memórias, eu te amo. Estou grata pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Nesse momento, afirmo que te amo. Penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados. Te amo. Para minhas necessidades e para aprender a esperar, sem ansiedade, sem medo, reconheço as minhas memórias aqui, neste momento. Sinto muito, eu te amo. Minha contribuição para a cura da Terra. Amada Mãe Terra, que é quem eu sou. Se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início de nossa criação até o presente, eu peço teu perdão. Deixa que isso se limpe e purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz, e assim é. Para concluir, digo que essa oração é minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então, esteja bem, e na medida em que vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui em mim.
e te amo por ser quem você é. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Que se faça, que se cumpra, que se manifeste, que se manifeste, que se manifeste. Essa oração é linda, linda, acho muito propícia para esse momento de arrependimento, de perdão. A gente, né, que carrega aqui tanta história no nosso planeta Terra, que a gente consiga, assim, cada vez mais aumentar a nossa vibração, aumentar a nossa certeza na luz, aumentar essa nossa convicção de que não há nada além da luz do Criador e que a gente possa, sim, cada vez mais ser luz na nossa vida e na vida dos outros. Isso é tão importante, né? Tão importante. Então, agradeço que vocês estão sempre aqui junto comigo. Fazer essa oração aqui em práticas é para mim sempre uma alegria muito grande, porque eu tenho certeza que todos juntos a gente consegue expandir essa vibração e compartilhar com as pessoas que precisam dessa luz, que todos nós estamos aqui firmes emanando, certo? E agora, nesse nosso momento Dicas Astrológicas, aprendendo sobre o queridíssimo signo de Libra, pertence ao elemento ar, a sua qualidade é cardinal, o planeta regente Vênus, a palavra-chave compartilhar, a energia positiva diplomacia, a energia negativa indecisão, parte do corpo correspondente rins, vamos beber muita água também, combina com os signos de ar e com os signos de fogo, nosso querido signo de Libra. Então lembra dos rins, a balança, então a água do nosso corpo, o quanto que a água parada faz com que as coisas apodreçam, à medida que a água em movimento traz para a gente a motivação necessária. Vamos aproveitar que até a Defesa Civil manda recomendação que a umidade do ar está muito baixa, então vamos beber água, vamos beber bastante água para ajudar a gente a conectar com essa energia de reset, misericórdia, perdão, para que a gente consiga juntos cada vez mais sim fazer esse nosso mundo lindo brilhar. E ele está precisando de muita ajuda sempre, 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 tá bom? Na sessão lição de casa, nossa lição de casa para a semana, além de tudo isso que a gente conversou, nos perdoar, perdoar os outros, lembrar disso tudo que a gente fala aqui, quase que semanalmente, a lição de casa é: tenha atitudes positivas para progredir, supere o medo de falhar e entregue-se. Vamos, gente, vamos fazer o que a gente tem que fazer, porque afinal de contas é só agora que a gente tem, então é agora que a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer, tá bom? E na seção avisos, vou convidar você a acessar o site renataconte.com.br e ler o texto do mês que fala sobre massagens oncológicas. Quais são? Que tipo de massagem a gente pode fazer? Como é isso, Renata? Pessoa com câncer ativo pode receber massagem? Pode. Depende do tipo de câncer. Depende do tratamento ou não, do estágio, né? Depende da massagem também, depende do médico, é ele quem vai dar esse aval, essa autorização para a gente, mas está lá um texto informativo que é muito bom a gente saber. Cada vez mais as pesquisas estão mostrando para a gente o quanto que é importante a gente cuidar da nossa saúde e usar as práticas integrativas complementares sempre com esse suporte dos tratamentos, sem contar o benefício que uma massagem traz em todo momento da vida. E imagina num momento como esse, que a pessoa está totalmente sensibilizada, né, com medo, né, às vezes até a fé da pessoa fica abalada, mas a gente não deixa. Aqui trazendo esse assunto que é sempre atual da massagem oncológica. Então, se você puder acessar o site, ler o texto, se gostar do texto, compartilha para as pessoas também saberem que a gente pode atuar de diversas maneiras, apoiando as pessoas em várias fases, se não em todas as fases da vida que todos nós nos encontramos, certo? Gente, quero só antes da gente terminar aqui com a sessão agradecimentos e bênçãos, eu separei aqui umas questões que no site do Shabá.org, é um site que eu sigo bastante também,
para ver o calendário cabalístico, as conexões da semana. Ele traz umas perguntas que eu achei bem legal, e como eu não tive como preparar uma arte para pôr aqui, eu vou ler essas perguntas antes de agradecer a sua ilustre presença aqui no nosso encontro. E tem tudo a ver com esse momento da conexão de Yom Kippur. Então, quando a gente pede para Deus nos inscrever no livro da vida, o Criador nos pergunta: o que você tem feito com sua vida até agora? Já pensou sobre os outros ou apenas sobre si mesmo? Levou cura a um local de sofrimento humano ou esperança onde encontrou o desespero? Você pode ter sido um sucesso, mas também foi uma bênção? Já inscreveu outras pessoas no livro da vida? Olha que perguntas profundas, está lá no pt.chabad.org, se você quiser acessar o site, tá bom? Essas perguntas profundas para a gente aproveitar o dia de conexão. Eu faço o jejum de palavras, o Ian Meckler faz os rituais ao longo do dia todinho, gratuito no canal do YouTube dele também, que é muito legal, tá? Então, conexão tem de monte, basta a gente estar disposto. Eu tenho certeza que você que está aqui comigo sabe o quão importante é cada um desses momentos ritualísticos que a gente faz, né? A representação em nossos pensamentos, em nossos sentimentos e, acima de tudo, em nossas ações. Eu desejo uma semana maravilhosa. Eu aproveito esse momento para pedir desculpa caso eu tenha ofendido alguém, caso eu tenha injuriado alguém, se de repente aqui eu falei algo que você não gostou, se eu fiz algo para você e não percebi que te magoei, eu peço desculpa, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata, sou sempre grata pela oportunidade de estarmos todos juntos aqui, compartilhando esses ensinamentos que tanto ajudam a gente a nos iluminar e iluminar as outras pessoas, tá bom? Que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie, tenha o Eterno misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Gratidão imensa, imensa e até a semana que vem. Tchau!